Uma das dúvidas mais recorrentes de quem quer trabalhar com incorporação imobiliária é: quanto cobrar por esse serviço? E o erro quase sempre começa quando o profissional tenta responder isso como se ele estivesse orçando apenas preenchimento, planilha e organização documental. Só que a incorporação não é tarefa simples. Você está lidando com interpretação de empreendimento, definição de critérios, coerência entre quadros, impacto documental e responsabilidade técnica. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como pensar esse orçamento com mais critério. E no final, eu vou te dar 2 exemplos práticos usando o mesmo edifício. Um caso de obra nova e outro de regularização para individualização de matrículas. O primeiro erro é cobrar a incorporação como se o valor estivesse só no tempo de lançar os dados. Esse raciocínio reduz completamente a percepção da entrega. Por quê? Na prática, o cliente ele não está contratando só alguém para preencher. Ele está contratando alguém para estudar a estrutura do empreendimento, interpretar a lógica correta, definir critérios que sustentem o restante do trabalho e reduzir o risco de incoerência técnica e documental. Por isso, o orçamento não deveria nascer só da pergunta: quanto tempo isso leva? Ele deveria nascer da pergunta: qual é a complexidade técnica, documental e registral do caso que eu estou assumindo? Para transformar isso em proposta, eu gosto de partir de uma referência técnica de honorários e depois ajustar conforme o meu escopo, o meu risco e a profundidade técnica do caso. No caso da arquitetura e urbanismo, o CAL disponibiliza uma calculadora oficial de valores de referência, baseada nas tabelas aprovadas pelo Conselho. Essas tabelas, elas contemplam módulos de remuneração de projetos e serviços diversos, e também de execução de obra e outras atividades. Mas aqui tem um ponto importante. Não existe na prática uma categoria prontinha e fechada, chamada simplesmente incorporação, para você clicar e sair com o valor final automático. Então, o profissional aqui precisa compor esse custo aproximado. Uma saída aqui muito comum é trabalhar dentro da lógica de projetos e serviços diversos, especialmente em frentes com serviços especiais, assessoria e relatório técnico. E dentro dessa linha de relatório técnico, você encontra produto e entrega que ajudam a estruturar o raciocínio do orçamento, como memoriais, orçamentos, cronogramas e outros documentos. Ou seja, a calculadora ela ajuda como base de referência, mas ela não vai substituir a leitura do escopo real. Eu vou deixar aqui o link da tabela do CAL na descrição para vocês consultarem. Antes de entrar nos exemplos, eu considero 5 fatores. Primeiro, a complexidade do empreendimento. Segundo, o volume de análise e compatibilização. Terceiro, o risco técnico e registral. Quarto, o grau de dependência de documentos produzidos por terceiros. E quinto, se eu estou diante de obra nova ou de obra de regularização. E esse último ponto muda completamente. Porque regularização raramente é só repetir o raciocínio de obra nova. Na regularização, normalmente você entra em um cenário mais pesado. Você precisa analisar o que já existe, confrontar os documentos, identificar inconsistências e estruturar uma solução compatível com o existente e com o que será possível individualizar. Então vamos ao primeiro exemplo. Imagine aqui comigo um edifício misto, comercial e residencial, com área de 955 metros quadrados, 4 pavimentos e 4 apartamentos por andar. Aqui eu não estou considerando a concepção de projeto, porque ela foi feita por outro profissional. Ou seja, o projeto já existe. O teu trabalho entra na etapa de estudar esse empreendimento, entender a lógica proposta, definir critério de rateio, estruturar a incorporação e preparar a base técnica para o desdobramento correto da documentação.
percebe que isso já não é um serviço operacional simples. Para esse caso, eu trataria a proposta como estruturação técnica da incorporação de obra nova, como estudo de empreendimento desenvolvido por terceiros. E o que entra no escopo? Estudo do empreendimento existente, leitura da lógica geral do edifício misto, análise das áreas comuns, privativas, vinculadas e acessórias, definição dos critérios de rateio, organização da estrutura da incorporação e preparação da base técnica para quadros e documentação. Como isso não inclui a concepção de projeto, eu não cobraria como projeto autoral, mas também não cobraria como simples alimentação de planilha. Eu cobraria como um serviço técnico de análise e estruturação. Então, eu vou dar o meu exemplo de cobrança. Num caso como esse, eu trabalharia em uma faixa ilustrativa aí entre 12 e 18 mil reais. E essa faixa, ela pode variar conforme a qualidade do material recebido, a clareza do empreendimento já estudado pelo outro profissional, a necessidade de reuniões, a profundidade de compatibilização, prazo, o grau de detalhamento exigido na entrega final. E se o empreendimento vier bem organizado e com pouca necessidade de retrabalho conceitual, esse orçamento tende a ficar mais próximo da base inferior, ou seja, dos 12 mil. Se vier com muita indefinição na leitura do uso misto, dúvidas de rateio e necessidade de mais estruturação técnica, eu empurraria aí para a faixa superior dos 18. Agora eu vou usar o mesmo edifício, mas num cenário completamente diferente. Edifício misto, 955 metros quadrados, 4 pavimentos, já construído e pior, já averbado como uma coisa só na matrícula. Aqui, o serviço muda de patamar, porque você não está só apenas estruturando uma incorporação nova. Você está entrando em um caso de regularização, em que será necessário analisar todos os documentos existentes, compatibilizar com o edifício construído e organizar a incorporação para permitir a individualização dessas matrículas. Isso é muito mais sensível, porque regularização envolve herança documental, possíveis inconsistências acumuladas ao longo do tempo, necessidade de leitura do que foi aprovado versus o que foi executado e o impacto direto na estratégia de individualização. Esse segundo caso eu não trataria como uma simples versão do primeiro. Eu trataria como regularização e estruturação técnica para individualização registral, com o escopo de análise documental e compatibilização. E o que entra aqui? Leitura da matrícula existente, análise da documentação disponível do empreendimento, levantamento da coerência entre matrícula, projeto, averbação e realidade construída, compatibilização entre o existente e a documentação, definição da estrutura necessária para a incorporação e organização da base técnica para o desdobramento das futuras matrículas. Esse serviço tem muito mais risco, mais responsabilidade e mais dependência de informação já consolidada por terceiros. Exemplo de cobrança. Num caso como esse, eu trabalharia em uma faixa aí entre 22 e 35 mil reais. E aqui eu tenderia a ser bem firme no preço. Por quê? Porque você não está apenas montando uma estrutura. Você está entrando para resolver complexidade acumulada ao longo do tempo. Se houver lacuna documental, divergência entre o construído e o averbado, necessidade de várias rodadas de compatibilização ou exigência de maior articulação técnica, esse valor pode subir ainda mais. Então, para mim, o raciocínio é simples. Obra nova, como estudo de empreendimento de terceiros, já tem uma complexidade importante.
Mas regularização para individualização de matrículas em edifício que já está averbado como uma coisa só tem um peso técnico e registral claramente maior. Percebe a diferença? No primeiro exemplo, você entra para estudar, definir critérios de rateio e estruturar a incorporação de algo que ainda surgirá seu fluxo documental com essa lógica. No segundo, você entra para reorganizar tecnicamente uma realidade já construída e documentada de forma inadequada para a individualização pretendida. Então, não faz sentido cobrar os dois casos da mesma forma. Mesmo com o mesmo edifício, a natureza do serviço muda. E é isso que muita gente ignora quando tenta precificar a incorporação só por área ou só por número de unidades. Na prática, eu montaria uma proposta separando com muita clareza objeto do contrato, escopo técnico, premissas adotadas, limites de atuação, e aqui é uma etapa bem importante. O que depende de documentação fornecida pelo cliente, o que não está incluído e condições para revisão de honorários, caso apareçam incompatibilidades que ampliem o escopo. Esse ponto é decisivo, porque o orçamento bom não é só preço, é preço com escopo claro. E quanto mais técnico é o serviço, mais importante fica essa delimitação. Inclusive, no meu curso, eu disponibilizo um modelo de proposta de orçamento com todo o escopo de serviços, justamente para ajudar o profissional a não apresentar só um número, mas uma proposta tecnicamente bem estruturada. Então, quando alguém pergunta quanto cobrar por incorporação, eu não começo pela planilha, eu começo pela complexidade do caso. A calculadora de honorários do CAL pode servir como base de referência, mas o valor final desse serviço precisa ser composto a partir da leitura real do escopo, porque a incorporação não aparece como uma categoria pronta e fechada que resolva isso sozinha. As tabelas do CAL tratam de projetos e serviços diversos, e a própria ferramenta ela foi estruturada para cálculo referencial conforme dados do empreendimento e da atividade. No fim, a pergunta mais madura não é só quanto cobrar, é qual a responsabilidade técnica, documental e registral que eu estou assumindo. E se você quer aprender a enxergar a incorporação com esse nível de estrutura, não só para preencher, mas para interpretar, organizar e cobrar melhor, o Incorpora Pro aprofunda exatamente esse raciocínio.